Estamos de regresso na edição da noite com o tema central, o mesmo dos últimos 5, 6 dias de abertura de telejornais, de primeiras páginas de jornais. O incêndio em Monchique, que continua sem ser extinto e principalmente nesta fase, diria eu, nem sequer controlado. Estamos nesta mesa com os nossos convidados desta noite, Emílio Vidigal, presidente da Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio, também Vítor Poças, o presidente da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, e ainda com Vasco Estrela, o presidente da Câmara Municipal de Massã. Meus senhores, vamos regressar à conversa. Vou dar a palavra ao Vítor Poças, que ainda não teve a oportunidade de intervir neste debate. Vítor, o que é a Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliários de Portugal considera ser relevante discutir nesta altura? Porque nós já discutimos quando foi nos incêndios de outubro, já discutimos quando foi os incêndios na zona centro em Pedrógão também, a organização da floresta, o planeamento da floresta, voltamos a discutir isso. E temos discutido também o negócio e os negócios que há a envolver a floresta. Eu queria ouvi-lo um bocadinho sobre isso, de que forma é que esses negócios muitas vezes também podem ou não estar interligados com estas situações de desorganização da floresta, a plantação dos eucaliptos, por exemplo. Queria ouvi-lo sobre isso. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelas vossas intervenções, também pelo vosso convite. Ainda bem que me fazem essas perguntas. Eu acho que o que é que eu gostava de ouvir? Eu gostava de ouvir uma solução para isto. Porque, ao contrário daquilo que algumas pessoas pensam, os grandes prejudicados com os incêndios é justamente a indústria, designadamente a nossa. Aliás, de resto, houve uma reportagem num canal da concorrência que muito nos afetou. E eu lamento profundamente que, passados estes meses todos, ainda não haja nenhum argumento do meu setor relacionado com esse assunto. Está a falar da reportagem da TV? Exatamente. E, portanto, na altura tive o cuidado de dizer à TVI que se houvesse alguém do meu setor que estivesse envolvido, que devia ser severamente castigado. Aliás, eu disse mais, marcaria uma Assembleia Geral da AIMP ou expulsar imediatamente da AIMP como associado. Até hoje, eu ainda não tenho arguídos no setor relacionados com essa reportagem. Já passaram meses. O que eu quero dizer com isto é que realmente, do meu lado, assisto hoje em Portugal a uma linguagem de vitória em vitória até à derrota final. Eu acho que ainda ninguém percebeu que Monchique, enquanto floresta, e Monchique, enquanto combate, não é nada diferente, portanto, não há nada de extraordinário relativamente àquilo que se tem passado noutras localidades do país, noutras regiões e noutras florestas em Portugal. É exatamente o mesmo. Mas é uma exceção à regra, diz o Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro pode dizer o que ele pensar e o que ele achar que deve dizer. Ele já tem dito muitas coisas e nem sempre diz aquilo que devia dizer. E se calhar essa não foi uma afirmação feliz por parte do Sr. Primeiro-Ministro, porque nós, o Sr. Secretário de Estado, aliás, aqui de uma forma prudente, inteligente, aqui há um mês atrás, disse: bom, pá, não deitemos foguetes porque esta precisão ainda vai no adro, deixamos passar agosto. E, efetivamente, eu estou convencido que vai acontecer mais incêndios. Repare, se vocês forem ver aí as estatísticas, nós estamos a ter 50, 100 ignições por dia. Portugal está a arder um bocadinho por cada lado, depois há algumas que despertam e vão por aí fora. Portanto, não há nada de estranho. Portanto, o que nós temos aqui é o seguinte: nós temos um país e um regime. Eu acho que isto é um problema de regime, um problema dos incêndios, porque os incêndios com mais de 10 mil hectares por ignição só começaram a acontecer nos anos 80, portanto, a partir de 1986. Era um fenómeno interessante que devia ser estudado. Porque é que isso aconteceu? Em muitos casos porque o interior foi abandonado. Não, isso é uma conversa. Foi abandonado, mas se o senhor hoje for, por exemplo, ali ao fogos.pt e vai ver a linha de fogos, e os fogos estão a acontecer no litoral, por exemplo. O interior está abandonado, os fogos estão a acontecer no litoral. Ouça, eu penso das temperaturas e depois você vai ver as temperaturas. Por acaso não sei perto. Mas eu vi há bocadinho, já antes de ir para cá estive a ver. Depois estamos a ver as temperaturas e ver que temperaturas 40 graus, mas também estava no norte, estava no centro. Aliás, eu gostava de discutir hoje, porque é que não percebo. Porque é que não se discute a origem deste incêndio? Discute-se o combate. E eu acho muito bem, eu não quero falar de combate, não me nada disso. Mas não se discute a origem. Como
não se discutiu esta questão quando dizem que os madeireiros, o Manuel, o Joaquim e o António, ganha com isto. Temos um país a ser transformado em eucaliptal. Mas, por exemplo, no incêndio de Pedrógão... Claro que eu acho que a fileira do eucalipto está associada com os incêndios. Tem estado a ser a origem dos incêndios tem sido discutida. A origem do incêndio de Pedrógão foi amplamente discutida, por exemplo. Foi amplamente discutida, mas começou mal. Por exemplo, começou por se dizer que foi um raio. Recorda-se? Sim. E discute-se. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária a garantir que tem sido um raio. Exatamente. Mas está na E origem. depois, afinal, acabou por se perceber que afinal não teria sido bem um raio. Seja, então, eu acho que há aqui problemas que têm a ver. Deixa-me dar-lhe o seguinte. A tal ideia de que isto é um problema de regime, gostaria que concretizasse... Isto é um problema de regime. É um problema de regime porque é um problema da organização do próprio Estado, de complementaridade de serviços, ordenamento, floresta. Repara, o Estado, cada um tem que fazer o que lhe compete. O Estado não faz o que lhe compete. Por exemplo, o Estado compete-lhe fazer segurança de pessoas e bens. Sabe qual é o efetivo da GNR em Portugal? São 22.600 efetivos. Acha que um país desta dimensão, com esta floresta, onde se diz que os guardas florestais foram integrados ao GNR, que isto é suficiente? Estamos a perder 200, 400... A Associação dos Guardas, dos profissionais da Guarda, se queixaram precisamente disso, e que há poucos guardas que muitas vezes para fazerem patrulha têm de fazer patrulha em 3 concelhos, por exemplo. Claro! Então você está a perder 200, 400, 700 guardas por ano. Você hoje tem 20% da GNR em Portugal, quase a minha idade pré-reforma. Na pré-reforma, 12% está já com mais de 35 anos de serviço. Nós estamos a brincar. É evidente que nós não temos polícia, não temos GNR para fazer investigação. Não temos uma rede, por exemplo, de estradas e infraestruturas na floresta. É determinante. E o seu Estado de Estado, que por acaso é um bom Estado de Estado. Não, nós temos um bom Estado de Estado das florestas. Portanto, não há que estar aqui a criticar por criticar. Nós temos é que perceber todos o que é que nós andamos a fazer em Portugal desde este novo regime, desde 74. O que é que andamos a fazer com isto? E realmente nós não temos investigação, não temos caminhos, nós não temos política florestal, nós não temos uma lógica de pensar a floresta para o futuro. Olha, eu vou perguntar aqui uma coisa. Quem é que anda a pensar a floresta em Portugal há 30 anos? Não é a 5, a 30. A 30. E realmente eu, enquanto Presidente da INPE, sabe o que é que sinto? Estamos a destruir uma indústria, um setor exportador, 2,4 mil milhões de euros exportou só o meu file, só o madeira imobiliário, são 6 mil milhões, mais de 6 mil milhões que exportam a fileira florestal toda. Isto é uma vergonha. E portanto aquela ideia que muitas pessoas transmitem, de que a floresta está desordenada porque para na maior parte dos casos não é lucrativa e os proprietários não têm possibilidade de ganhar dinheiro, e a ideia de que só o eucalipto é que é lucrativo e que as árvores autóctones não o são, está completamente errado. Olha, eu quero que eu lhe diga uma coisa. A fileira do eucalipto tem vindo, no longo prazo, numa visão de longo prazo, tem sido a grande beneficiada com os incêndios. Porque tem caído, a área de pinho tem sido convertida em área de eucalipto. Isso é lógico, é what you see, what you get. Basta olhar para os gráficos. Ninguém também fala nisso. Aliás, a fileira do eucalipto andou muitos anos que não quis falar de incêndios. Bom, mas este governo diz que o objetivo é descer a área do eucalipto. E a área ardida não reconvertê-la em eucalipto. Não, mas o problema é que isto aconteceu durante anos. Eu não estou a dizer com este governo. E agora? Mas, repare, o ano 2017 foi o ano em que mais eucalipto se plantou em Portugal, por exemplo. Sim. Portanto, o que é uma governo também explica que tem a ver com decisões tomadas anteriormente pelo governo anterior. Exatamente. Com o programa de melhor mais eucalipto. Mas é preciso nós termos a noção de que a fileira do eucalipto tem vindo a aumentar de uma forma brutal a sua área de implantação, com queda das outras fileiras, mas designadamente a minha, de Pinheiro Bravo, e vamos ver, porque eu já disse aqui nesta mesa, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos anos à minha fileira, mas vai haver empresas que vão cair como tordas. Não tem hipótese, não tem matéria-prima. E, portanto, o que é que me diz? Porquê é que o plantão eucalipto? Acha que as pessoas não têm a noção de que, tendo um risco de incêndio desta grandeza, que não vão plantar eucalipto numa lógica de terem um rendimento ao fim de 10 anos? Claro que vão. E eu contra mim falo. Mas se não houvesse risco de incêndio, pode ter a certeza que era muito mais vantajoso plantar pinheiro do que eucalipto. Porque você podia ter resina durante a sua vida útil de crescimento do próprio pinheiro, a madeira era muito mais valorizada,
Agora, assim não. O que é que vamos acontecer? Vamos acontecer que a pessoa que olha para o terreno diz: eu vou plantar eucalipto, porque em 10 anos a probabilidade disto arder é muito menor do que arder em 30. E há sítios em Portugal que já arderam 7 vezes no mesmo sítio. Repare, a Serra de Monchique ardeu em 2003. Estamos em 2018. Ardeu há 15 anos. Em 15 anos é possível fazer um corte de eucalipto. Em 15 anos não é possível fazer um corte de pinheiro. Imagino que as pessoas que tinham em 2003 plantado pinheiro, ele tinha ardido agora sem fazer corte nenhum. Se tivessem plantado eucalipto, tinham feito já um corte de eucalipto já no segundo andeio. E portanto, eu estou a falar contra mim, porque realmente eu percebo que isto beneficia alguns em detrimento de outros. Agora, há muitos interessados nisto. Eu volto a referir. Gostava de discutir a origem dos incêndios em Portugal e gostava que este assunto seja resolvido. Mas eu para lá vou, porque eu acho que ainda não perdi a esperança de encontrar uma solução para isto. Mas eu vou dar uma volta à minha cabeça, ando a pensar nisto, porque isto afeta 10 milhões de portugueses. Eu acho que já não há nenhum português que não tenha convivido com este cenário. Já não há nenhum português que não tenha vivido com este cenário. Porque isto realmente, basta olhar para as televisões, isto é uma imagem estúpida do país, que nós damos lá para fora. Eu, quando tenho as minhas reuniões em Bruxelas, toda a gente me pergunta o que é que se passa com Portugal, vocês andam a queimar o vosso país. Vamos ouvir o Vasco, que estava aqui com algumas interjeições enquanto ouvimos o Vítor. De discordância, algumas? Não, quer dizer, não é discordância. Eu percebo as questões que foram levantadas, nomeadamente pelo Vítor. Percebo, enfim, o alcance daquilo que estava a querer dizer, enfim, da origem dos incêndios. Mas eu volto a bater daquilo que é a tecla que a nação tem-nos batido há muitos anos, que realmente tem a ver com o ordenamento da floresta e com aquilo que pode ser realmente a solução para aquilo que o Vítor estava a mencionar, de que futuro é que a floresta em Portugal tem. Era bom também que se fizesse uma análise, porque é que temos uma lei de 2006, quando foram criadas as zonas de intervenção florestal, que visavam também responder a esta solução, e o país não tem nas zonas onde essas zonas de intervenção florestal deviam efetivamente existir, nomeadamente em toda aquela zona que ardeu o ano passado do Pinhal Interior, porque é que não foi possível implementar nenhuma zona de intervenção florestal que pudesse ordenar a floresta e de ser uma floresta de futuro e de rentabilidade para o futuro? Porquê que não foi possível? Não foi possível por uma razão muito simples. Porque a lei está feita de uma determinada maneira em que é impossível, ou foi praticamente impossível, a que os proprietários florestais pudessem aceder e as entidades gestoras pudessem aceder aos fundos comunitários de forma a poder implementar aquilo que devia ser uma verdadeira zona de intervenção florestal que passasse também pela humanização do território. Eu vou tentar explicar uma das razões principais. A Câmara Municipal de Nação, e aí o nosso empenho na questão do ordenamento da floresta, ajudamos a criar uma associação, a Aflamação, por aquilo que é o meu vice-presidente António Louro, enfim, conhece bem, uma associação no sentido de tentarmos agregar os proprietários do Conselho de Nação, no sentido de eles perceberem que realmente esta recorrência do fogo que acontecia, conforme aqui foi dito, em Nação e em muitas zonas do país, não era um futuro. E o futuro não era só plantar eucaliptos. Então tentamos criar estas zonas de intervenção florestal, criamos 6 zonas de intervenção florestal, no sentido de que as pessoas pudessem ter uma perspectiva de futuro para os pequenos proprietários. Só que o problema que nós nos deparamos no interior do país é que realmente nós fizemos uma CIF, enfim, com 1000 hectares, com 120 proprietários. Acontece que desses 120 proprietários, 80% deles não residiam no Conselho de Nação. E dos que residiam no Conselho de Nação, 70% tinha mais de 70 anos de idade. E portanto, não é com estas pessoas ausentes, que nós vamos resolver este problema do território. Com as entidades gestoras que têm de ser criadas, e eventualmente com fundos de investimento, e eventualmente com a participação das câmaras municipais e também com as associações de produtores florestais. Mas não podem passar por cima da propriedade da terra. Evidentemente não, mas estas entidades de gestão florestal e as zonas de intervenção florestal visam realmente resolver esse problema. Era uma espécie de legado de competências? É uma espécie de legado de competências em que as pessoas sabem que a sua propriedade será administrada por aquela entidade gestora. Porque eu vou voltar àquele exemplo que dei há pouco. O Conselho de Nação tem 40 mil hectares, 80 mil propriedades, de 17 mil proprietários diferentes. Num conselho não vivem 7 mil pessoas. É uma dor de cabeça gigante. Quem é que vai gerir este território? Repare, isto é o país do interior que nós temos.
E esta também é realmente, ao contrário daquilo que o Vítor estava a dizer, é uma das causas principais, efetivamente, para os incêndios florestais terem esta dimensão, é o abandono do território. E, portanto, nós todos, enquanto país, é que temos de perceber o que é que vamos fazer a estes milhares e milhares de hectares que estão perfeitamente ao abandono. Porque se nada for feito, isto vai ser ano após ano isto. Com mais eucalipto, menos eucalipto, vamos estar aqui a discutir se foi a indústria da madeira, se não foi a indústria da madeira, quem é que pôs o fogo. O problema é que perdemos riqueza, perdemos pessoas, perdemos território e perdemos futuro para toda aquela gente. Porque aquilo que era defender a nação, e que o António Louro, enfim, tem sido um herói a bater-se por esta matéria, era também um modelo de desenvolvimento do território. Porque nós não estávamos só a falar em pôr ali eucaliptos ou carvalho, estávamos a falar em humanizar o território com gado, com árvores de fruto, para tentar criar realmente ali a riqueza e que as pessoas pudessem voltar a Mas são tantas coisas, são tantas as coisas, e aquilo de que falou o Vítor Poças também, aquilo de que falou o Emílio Vidigal também, são tantas coisas. É um projeto há 30 anos, como dizia há bocadinho, com um governo que procurou, do ano passado para este ano, fazer grandes alterações, muitas delas que na prática não se produziram. Mas também há um outro lado, e deixe-me só desviar ligeiramente a nossa conversa para esta questão. O Sr. Autarca, soubemos hoje de um vereador da Câmara de Monchique que defende que a gestão dos meios tem de passar para um chefe de bombeiros locais, porque eles é que conhecem o terreno. E soubemos também que no início do mês de junho, quando houve visita do Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna, precisamente a Monchique, que quando se soube da existência do tal estudo do José Cardoso Pereira, que punha Monchique como a prioridade número 1 de uma lista para a intervenção, que ele não gostava, o Presidente da Câmara não gostou, do PSD, não gostou que se tivesse falado daquilo, porque era alarmismo. Há consciência e sensibilidade nos autarcas deste país e conhecimento para perceber o que é que devem fazer e o que não, nos sítios onde não se deve meter? Eu acho que sim, repare, ao contrário do que às vezes tenta passar, e enfim, eu não quero julgar todos por igual, os autarcas não são assim um bando de pessoas irresponsáveis que não sabem aquilo que querem, não sabem os problemas que têm no seu território. E falam em convicções pessoais e objetivos políticos também. Evidentemente que sim, mas eu penso, enfim, não quero acreditar que para nenhum autarca, nomeadamente que tem manchas florestais importantes ou, enfim, com alguma dimensão, que os incêndios florestais não sejam algo de fundamental para o seu concelho. Até porque muito da floresta e muitas das pessoas estão ligadas à floresta. E, portanto, eu acho que há aqui uma consciência cada vez maior, também, infelizmente pelas piores razões, de que a floresta e o ambiente que rodeia as vilas, as cidades e as aldeias é determinante para o futuro dos concelhos. Agora, evidentemente que os autarcas têm todos de ter a consciência até ao local onde devem ir e qual é a linha que não podem pisar. Eu acho que realmente que há questões operacionais a partir das quais os autarcas não se devem, evidentemente, pôr. Agora temos as nossas convicções e temos as nossas opiniões. Eu, naqueles fatídicos dias de julho e de agosto em Mação, passei muitas horas no posto de comando, passei muitas horas a falar com quem estava a comandar as operações e, evidentemente, que também posso ter emiti as minhas opiniões. Mas não fiz birra, não disse que fizeram assim ou fizeram assado, porque fizeram mal ou fizeram bem. Agora, evidentemente que tenho as minhas convicções e também tenho a minha percepção. Mas qual é a sua convicção? Porque, por exemplo, um comandante de bombeiros local percebe melhor do terreno e, portanto, deve comandar homens que não são do seu... Eu não quero entrar em disputa daquilo que disse o Sr. Vereador da Câmara de Monchique. Eu entendo que nestes incêndios que têm alguma dimensão, evidentemente o conhecimento do terreno é fundamental. Provavelmente ter ali alguém, um elo de ligação, é importante. Agora, evidentemente, que a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem a sua hierarquia devidamente estabilizada e nós temos de acreditar nela e temos de respeitar. Porque o pior que pode acontecer, e enfim, estamos no princípio de agosto, é estarmos aqui também a criar sobre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, sobre os seus comandos distritais e sobre toda a estrutura, uma desconfiança tal que realmente penso que nesta altura não é nada benéfico e não corresponde, grosso modo, àquilo que é... Portanto, o Ministério da Administração Interna de que reuniões e avaliações já devem ser feitas depois. Primeira atenção... Eu acho que neste momento devemos ter bom senso e serenidade. Contudo, também não podemos cair
no erro de achar que todas as decisões são bem tomadas e que está tudo correto. E dar a entender às pessoas, e esse é um erro de comunicação provavelmente está a ser cometido, que está a ser feito tudo pelo melhor e que aquilo que aconteceu foi somente uma fatalidade. E, portanto, eu acho que o bom senso tem de ser generalizado da nossa parte e também da parte de quem comunica com as pessoas. Emílio Vidigal, vamos pegar aqui em algumas questões levantadas, quer pelo Vítor, quer também pelo Vasco. Esta questão da quantidade, a inúmera quantidade de propriedades de pequena dimensão, que é difícil gerir com um olhar um pouco mais amplo, é de facto um problema que está identificado, mas para o qual não se quer resolver, ou é de facto difícil chegar a essa solução? Esta solução que o Vasco aqui sugeria de ter, por exemplo, as associações de produtores florestais ou entidades de gestão florestal, no fundo, a administrarem de alguma forma estas propriedades mais pequenas, poderia ser uma solução ou não? Eu penso que o Sr. Presidente da Câmara de Nassau, desenvolvendo um trabalho político como Presidente da Câmara, conhece muito bem a realidade do minifúndio, conhece muito bem as necessidades do associativismo e ele próprio sentiu a necessidade de criar uma associação. Quando a política florestal se faz contra os proprietários e contra as associações, nada resulta. É o que está a acontecer neste momento. O Sr. Ministro da Administração Interna e toda a estrutura que está montada hoje é uma estrutura de combate aos incêndios que não passa nem pelos proprietários, que não foram ouvidos, não passa pelas associações. A comunidade científica toda, o Sr. Cardoso Pereira, o nosso investigador Cardoso Pereira, teve ontem uma entrevista muito profunda, não sei se foi neste canal, se foi na concorrência, teve ontem uma intervenção muito profunda, em que ficou bem definido as opiniões dele e ficou muito bem definida a acusação que ele faz. Está tudo escrito, não precisamos de inventar nada. Por coincidência, até foi o atual secretário de Estado das Florestas, Sr. Engenheiro Miguel Freitas, que muito bem foi o relator de um projeto de avaliação dos incêndios de 2003. Projeto esse que foi alvo da publicação de um livro que está distribuído pelos interessados e pelas pessoas que se interessam pelos assuntos. Projeto esse, ou diga, relato esse, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República. Todos os partidos, todos os deputados votaram a favor desse projeto. E o que lá está escrito não é nada do que está a ser feito. O que lá está escrito e os parceiros da comunidade científica apontam para temos que trabalhar com as comunidades rurais, temos que trabalhar com os proprietários florestais, temos que criar associações. E o que está a ser feito é a destruição das associações, é a falta de apoio às associações, foi o abandono do Ministério da Agricultura dos seus serviços regionais, que, por coincidência, também com este atual Ministro da Agricultura, foi negociado a transferência de competências, a transferência do Ministério para as associações. O que é que, por exemplo, a Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio, depois do grande incêndio de Monchique, o que é que a Associação conseguiu fazer, fez ou tentou pelo menos fazer? Olha, fizemos aquilo que o Sr. Presidente da Câmara de Nassau há bocado apontou, foi criada a lei das IFES e nós tentámos criar as IFES. E no primeiro ano, como o pãozinho estava quente, estava no forno ainda, todas as entidades colaboraram e todos nós queríamos fazer as IFES. Mas esquecemos das IFES imediatamente. Nunca mais houve apoio para as IFES, nunca mais ninguém soube que existem as IFES. A seguir, houve logo IFES e todos os governos, e eu não estou a falar deste governo, estou a falar de todos os governos. São transversais. Todos têm culpa na matéria. Como digo, todos têm culpa na matéria. Todos têm culpa na matéria, que sejamos claros, não estou aqui a fazer demagogia política ou partidária, estou aqui a falar de política florestal. Todos os governos têm culpa nisso. Nunca mais falaram as IFES e nunca mais apoiaram as IFES, conseguindo que não se fizeram as IFES. As IFES existem no papel. Pior do que isso. Nós apontámos que criar umas IFES era um problema burocrático muito pesado. Eu, para fazer uma estrada com o meu vizinho, não preciso fazer umas IFES. Junto com o meu vizinho e faço a estrada. Eu, para arborizar a minha propriedade com o meu vizinho, junto com ele e faço, e não peço autorização a ninguém. As IFES era um compromisso que as pessoas iam enfrentar perante o governo. Ou seja, os proprietários que fizeram os IFES ficaram penalizados em relação aos outros que não fizeram os IFES.
Porque não tem apoio nenhum. Não houve apoio nenhum para que eles avançassem. Porque, no seguinte, não há apoios. E o que aconteceu nestes 15 anos? É que temos vivido de fundos comunitários que aparecem. Temos vivido do dinheiro que há. Bom, essa ideia acontece na agricultura desde que Portugal entrou na Comunidade Económica Europeia em 86, não é verdade? Eu digo-lhe só uma coisa. O Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Engenheiro António Capola, que para mim foi um dos melhores ministros da Agricultura que apareceu durante os 40 anos, 50 anos que eu tenho, às vezes esqueço-me, já são 50, já sou mais velho, foi um dos melhores ministros da Agricultura, na sua primeira versão. Foi um homem na sua primeira versão, um homem que apoiava as associações, um homem que dialogava com as associações, criava apoio, criava linhas de contacto. Já foi há uns anos. Foi há 15. Agora, o que é que temos? Foram extintos os serviços regionais do Ministério da Agricultura, ou quase extintos. Foram negociadas com o Sr. Ministro da Agricultura transferência de funções para as associações e apoio à criação das associações. E, entretanto, foram para os disponíveis e abandonados os funcionários florestais que estavam... Agora não temos nem técnicos florestais no mundo rural, nem associações a funcionar, porque as transferências não foram transferidas. As transferências de funções não foram transferidas. Porque, assim, o abandono do mundo rural, a gestão anárquica que está a ser feita da floresta, a não audição, isto é desagradável dizê-lo, e especialmente quando temos a serra a arder, quando temos um fogo desta natureza. Mas se ouvirmos o Sr. Primeiro-Ministro, uma das questões que levantou e que a afirmação que fez é que esta era a maior reforma dos últimos 800 anos. Estamos a enfrentar a maior reforma florestal. São palavras do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. É a maior reforma florestal dos últimos 800 anos. E toda a comunidade científica, e que lamento dizê-lo não, digo com muito orgulho, eu acredito mais na comunidade científica do que acredito no político António Costa. E toda a comunidade científica veio dizer que era o maior disparate florestal dos últimos 800 anos. Está escrito, não sou eu que escrevo, só estou a transcrever aquilo que está escrito. Mas então deixe-me... Foram os nossos O investigadores que fizeram poder isso. político... há bocadinho estava a dizer-me que o poder político conversava convosco e conversava. De repente o poder político deixou e ficaram desavindos. Mas o poder político ouve-vos numa altura e deixa de ouvir noutra altura. Porquê? Obviamente. Uma coisa é ouvir, outra coisa é apoiar e desenvolver políticas de desenvolvimento. Okay, eu não estou interessado em que me ouçam. Então isso. Eu não estou interessado em que me ouçam quando querem ouvir, quando convém. Eu estou interessado em ter uma política florestal que diga que vamos apoiar o mundo rural, vamos juntar as pessoas e vamos responsabilizá-las. Porque quando eu tiver a possibilidade de dizer aos meus associados, meus amigos, vamos pegar nestes 1000 hectares e vamos fazer uma gestão cuidada. E temos aqui o dinheiro para fazer essa gestão cuidada. E se não a fizermos, vamos ser penalizados. Quem não a fizer vai ser penalizado. Mas agora, estar a falar de gestão cuidada e não haver meios, transferir funções para as câmaras municipais e às vezes para as associações, através das brigadas de sapadores, etc, e depois utilizar esses meios em proveito próprio do governo, que não dinamizam nem atuam diretamente no terreno. É essa a questão que estamos a falar. Vítor, vocês gostavam de voltar à questão, que gostávamos de falar sobre pinheiro versus eucalipto versus autóctonos, por causa da forma como as árvores autóctones são vistas, e gostava de desenvolver porque o Diário de Notícias tinha, se não estou bem, este fim de semana passado, uma reportagem alargada sobre esta matéria que levou, inclusivamente, a reações por parte do Governo, nomeadamente com responsáveis pela criação e pela plantação inicial de árvores autóctones a queixarem-se de receberem meia dúzia ou uma dúzia de milhares de euros de apoios do Estado para poderem plantar mais árvores autóctones e, portanto, fazer uma plantação mais desenvolvida e, portanto, poder responder mais à procura muito crescente que existiu desde o ano passado, desde o ano passado para este ano, versus aquilo que o Estado gasta, os muitos milhares, centenas de milhares de euros que o Estado gasta, por exemplo, no programa de melhor eucalipto. Quero que lhe diga uma coisa. Se a concorrência entre espécies está distorcida à cabeça e à partida por um fenómeno terrorístico, que é os incêndios, tem que haver alguma medida extraordinária que consiga repor a lei
da paridade. É-se dizer, se eu tiver um concorrente meu e lhe der um tiro e o matar, eu fico numa posição muito mais fácil de ganhar economicamente àquele concorrente. Ora, se eu matar a floresta autóctone com incêndios, sabendo que essa floresta é muito mais difícil de repor pela reduzida velocidade de crescimento, assim lhe chamamos, pelos custos da própria manutenção, pelo custo de financiamento, pelo risco do próprio investimento, é lógico que eu estou perante uma situação de desfavor, quer dizer, de desfavorecimento face a outra espécie. E, portanto, das duas, três. Eu não quero dinheiro nenhum do governo, desde que me acabe com os incêndios. Acabam-me com os incêndios e eu digo ao Sr. Primeiro-Ministro e aos ministros todos se nós temos ou não temos outras espécies que sejam concorrentes com o eucalipto e com outras... E as outras espécies são ou não? Seriam... Se não houvesse incêndios. Se não houvesse incêndios. Portanto, eu tenho que acabar com o fenómeno terrorístico para que eu reponha a equidade de concorrência. Não tendo esse fenómeno, cometo ainda 2 erros. Eu tenho consciência que os governos sucessivos investiram milhões, e os governos não, a Comunidade Europeia, enfim, na plantação de floresta autóctone. O que é que lhe aconteceu? Sabe qual foi? Ardeu. Então, mas estamos a brincar. E, portanto, a questão que se põe aqui, o pilar fundamental disto tudo que eu ando a dizer há muito tempo, se nós não acabarmos com o fenómeno dos incêndios, e aí eu estou ligeiramente de acordo com muitas teorias, mas eu vou esperar. Eu sou um rapaz com paciência. Mas acabar completamente é impossível. Os próprios investigadores dizem que o fogo é uma coisa natural e tem de existir. Mas se o senhor só tem incêndios com mais de 10 mil hectares a partir de 1986. Portanto, já disse que é um problema de regime. Sim. Eu vou esperar. Porque havemos de bater todos com a cabeça na parede tantas vezes que havemos de chegar à conclusão que realmente, se não pararmos com este fenómeno, está tudo distorcido. Está tudo distorcido. Esse tal ato terrorista de que fala, onde é que entra uma gestão cuidada da floresta, feita também por quem vive desta indústria? É claro que, se tivermos uma gestão cuidada da floresta, logo à partida, a produtividade e a rentabilidade da própria floresta é imensuradamente maior. Se fizer podas, se fizer a plantação, se fizer a escavação, se fizer a plantação com o devido espaço, a indústria da madeira está a contribuir para essa gestão cuidada também? A indústria da madeira, de uma maneira geral, não tem contribuído, é verdade. Portanto, eu diria que era uma pedra no meu sapato. Repare, mas também nenhuma delas tem feito. Ao contrário daquilo que se passa, aquela coisa que os homens das celuloses têm investido na floresta. Não venham agora me mentir, a mim não. Porque aquilo que foi feito no passado, isso sim, pela Portucel Florestal, aquela empresa pública, essa sim, e depois, quanto é que foi plantado? Vitor, temos empresas como a Navigator, por exemplo, que têm um departamento próprio alocado para a gestão florestal. Tem, mas eu tem várias avidas também agora em Monchique. Mas tem que se documentar sobre isso para saber como é que veio à Navigator aquelas áreas que eles têm. Vieram da antiga Portucel Florestal. Porque depois disso não plantaram assim tantas árvores. Agora, realmente, eu não estou a dizer que eles não têm a gestão profissional, que não têm esse departamento e que não fazem as coisas bem feitas. Fazem-no. E isso não mas têm a vantagem competitiva dos empresários da indústria da madeira? Não, por uma razão muito simples. A nossa indústria, que emprega cerca de 55 mil pessoas e exporta 2,4 mil milhões de euros, é composta por 7 mil empresas, que são pequenas, micros e pequenas empresas. E essas empresas, realmente, muitas delas até têm alguma floresta, mas é floresta em pequena quantidade. Que é este problema que estávamos aqui a referir há bocadinho, que é mexer na propriedade e no ordenamento. Eu nunca fui contra isso. Eu não estou a dizer que não é preciso mexer na propriedade, no ordenamento, na gestão profissional, nos caminhos, o debate meu todos os dias, porque eu acho que isso é preciso ser feito.
Agora é que eu tenho, é um problema respondendo à pergunta. Eu estou numa situação diminuída. Porquê? Porque eu estou a levar balas todos os dias. Quando me queimam o pinheiro, não se planta pinheiro. É um problema. Porque eu preciso, para plantar o pinheiro, para eu cortar o pinheiro, preciso de 20 a 25 anos. Claro, até que podia precisar menos se eu fosse cuidado, parado, etc. Por este fogo, ninguém quer plantar o pinheiro. Claro, claro. E portanto eu estou numa situação diminuída. Porque realmente, olha, porque é que nós hoje importamos carvalho, cerejeira e uma série de árvores que podiam ser produzidas em Portugal, estão a vir de França, dos Estados Unidos e dos países do leste? Por aquilo tudo que acabou de dizer, calculo. Por tudo aquilo que eu acabei de dizer. Então, se eu não tenho madeira de qualidade, ela vai vir de fora. Porquê é que os nossos móveis são cada vez mais feitos cada vez menos de madeira maciça e cada vez mais feitos de painéis e apainelados e aglomerados e o pessoal come tudo? Claro, então se não há madeira, inventa-se, faz-se painéis e mete-se uma folhinha por cima. Às vezes até que paradoxalmente num país com tanta floresta. Com tanta floresta. Compreende? Agora, há aqui questões que têm a ver com a própria gestão e governação do próprio Estado, que eu vou seguir do regime. Eu vou perguntar, por exemplo, aqui ao nosso amigo, e deixo uma pergunta ao Governo, o que é que foi feito ao dinheiro, por exemplo, que nos últimos 20 anos resultou dos cortes do Pinhal de Leiria? O que é que foi feito ao dinheiro? Quando tiver aqui um governante dessa área, pergunto-lhe o que é que foi feito completamente no passado. ao dinheiro, este que agora ardeu, passado. eu não estou a dizer este governo, nos últimos 10 anos, o que é que foi feito ao dinheiro que resultou dos cortes no Pinhal de Leiria? Mas porquê que dirigi essa pergunta? Não estava a perguntar, não estava a fazer a pergunta, estava a dizer porque ele é um profissional da Direção Regional de São Geral das Florestas e era normal que soubesse alguma desta história. Mas já agora, deixa-me mas isso para lhe dizer como é que isso funcionava. É que havia tempos em que o dinheiro tinha ali um bocadinho do princípio da especialização, está a ver? Aquilo que saía dali era aplicado ali. Agora, parece que aquilo que é produzido ali é aplicado acolá, está a ver? E estas coisas, realmente, depois, têm efeitos práticos no terreno. É como você ter um fundo florestal permanente, que quando mete gasóleo no seu carro, ou gasolina, paga lá um contributo para o fundo florestal permanente, e depois aquilo há um conjunto de dinheiros que cai naquele saco, que vai para todo lado, menos para a floresta propriamente dita. E, portanto, é um problema de regime. Com as taxas que são cobradas em muitas autarquias e que servem para tudo e mais alguma coisa. Aquilo que eu estou a dizer é que nós estamos num Estado falido. Mas nós vamos bater com a cabeça na parede e vamos aprender todos. Isto não nos vai levar a lado nenhum. Não nos vai levar a lado nenhum. E, portanto, eu ando triste. Sabe porquê que ando triste? Porque depois vou às minhas reuniões com os meus colegas e de vez em quando uso assim aquela expressão: os países do sul da Europa... e os países do sul da Europa, e eu pergunto, nós somos mais burros, mais estúpidos que os outros? Realmente. É que vai haver um dia em que nós vamos ter que acordar para a vida e dizer aos meus meninos, mas afinal, nós estamos aqui, e a maior parte, lamento profundamente que haja muitos portugueses, uns, enfim, mais pobres e outros revoltados, agora alguns deles até cultos revoltados, não é? Que se colocam aí por umas faixas. E às vezes começa a pensar que quanto pior, melhor é. Quanto pior se governar o país, melhor, mais votos vai ter ali o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Às vezes parece que me dá essa ideia, eu fico a olhar. Mas será que é bom termos um país pobre? Porque as pessoas onde ficar revoltadas e pobres, onde servir o interesse de alguém. Vitor, já vamos voltar a falar, até porque importa agora fazer um balanço daquilo que se vive esta noite em Monchique. Os repórteres da SIC têm estado no local. Não está fácil o combate a este incêndio, já que o dissemos, a própria Proteção Civil, no balanço que fez por volta das 8 da noite, admitia que o combate durante a noite poderia não ser assim tão favorável, e a verdade é que com o cair da noite uma das localidades ameaçadas pelas chamas em Silves era a povoação de Val Fuseiros. Também aqui a GNR foi porta a porta para retirar os moradores. Relato agora da repórter SIC Conceição Ribeiro.
A ordem para as pessoas saírem já foi dada, mas aqui em Valfoseiros ainda continuam algumas pessoas a tentar defender as casas do fogo. As chamas estão a chegar aqui muito rapidamente, como se percebe. Marcos está por aqui. Qual é a sua preocupação? A minha preocupação é que o fogo chegue mesmo às casas e à hora das casas e que a gente perca tudo o que temos. Mas vai ficar por aqui, não tem água, não tem luz, como é que pretende defender as casas? Com alguma ajuda dos bombeiros e alguma ajuda que nós temos com os tratores, com máquinas. Como é que foi a aproximação das chamas? Foi rápido? Foi rápido, muito rápido com o vento, muito rápido mesmo. Foi uma coisa mesmo inesperada, rapidíssimo. Há muitas casas aqui na zona, é de noite, não dá para perceber? Aqui há. Quantas casas mais ou menos é que acha que estão aqui nesta frente? Isto aqui, sei lá, pode ter aqui umas 10 casas aqui, mas tem muita casa aqui. A maior parte das pessoas já saiu ou mantém-se por cá? Eu acho que se mantém por cá. E esta zona aqui assim, de onde é que vem este fogo? Este fogo vem da direção de Monchique, atravessou a barragem do Arado e a barragem do Funcho e veio para cá. Mesmo apesar da água, portanto, foram as projeções? Foram. E relativamente aqui às casas, acha que a situação já segura na medida do possível, ou seja, os terrenos à volta foram limpos ou é complicado a manifestação? Foram limpos, mas como se pode ver, o pasto arde muito rapidamente e passa para outras zonas. Muito obrigada. A situação aqui em Valfoseiros, a esta altura começam a chegar os bombeiros, temos que nos afastar numa altura em que estamos aqui numa altura em que chega o carro de bombeiros, aqui à povoação de Valfoseiros, um dos montes de Valfoseiros, onde a população recebeu ordem para sair há cerca de uma hora. A frente de fogo que vem da barragem do Arado está então a subir a colina e a chegar aqui, mas também chega a ajuda dos bombeiros. Enquanto isso, as chamas continuam a arder e o fumo que sai delas, Bruno, é visível agora em todo o Algarve. Em todo o Algarve. Começamos pelas imagens que estão a ser carregadas nas redes sociais, neste caso no YouTube. Começamos com esta, é a visão mais próxima. Um vídeo do cockpit do que parece ser um dos helicópteros que fazem o combate a este incêndio. Ele foi carregado no YouTube há pouco tempo e, a fazer fé nestas imagens, é possível ver essa coluna de fumo deste incêndio em Monchique. Este helicóptero depois aproxima-se e vai acabar por sobrevoar esta coluna de fumo intenso que se vê na imagem. Esta é, como dizia, o momento em que o vídeo está mais próximo da imagem. Estas são imagens que temos estado a ver também ao longo desta noite, imagens captadas por banhistas na praia, com o céu pintado de vermelho e de negro, um fumo muito intenso visto aqui em Albufeira, o mesmo local onde foram captadas. Enfim, as imagens entretanto saíram daqui, mas onde foram captadas também outras imagens de drone em Albufeira, e aqui esta imagem é também ela elucidativa, mostra um antes e um depois, a mesma praia, mas um céu bastante diferente. Uma imagem captada hoje contra uma imagem captada há alguns dias ou eventualmente até no ano passado. Aqui estão as tais imagens de drone de que falava, foram captadas em Albufeira. Hoje mostram esse céu pintado de vermelho, mostram essa coluna de fumo muito intensa, mas aqui é normal que isso aconteça. Albufeira é relativamente próxima, está relativamente próxima deste incêndio, que de resto cada vez mais se aproxima dos concelhos limítrofes, mas o que já não é normal é o vídeo que vamos ver a seguir. Esta coluna de fumo que vemos na imagem aqui ao fundo é o incêndio de Monchique. Qual é que é a particularidade deste vídeo? É que ele foi captado em Monte Gordo, portanto já próximo da fronteira com Espanha. Centenas de quilómetros, a mais de uma centena de quilómetros deste incêndio, há fumo. É possível ver fumo do incêndio de Monchique nestas imagens captadas em Monte Gordo. Vamos dar um salto até ao trânsito em tempo real. O que importa não é ver o trânsito, mas sim ver o número de estradas que estão
fechadas em redor da vila de Monchique. Foram fechados, entretanto, os acessos por timão, por exemplo. A GNR não deixa passar ninguém, a não ser carros de bombeiros, a não ser bombeiros que estejam a fazer o combate a este incêndio. Eu vou retirar o zoom para que se perceba a dimensão deste constrangimento que está a ser feito nestas estradas. Estas são estradas nacionais, aquelas que vemos mais destacadas na imagem, e estas que víamos no início são estradas municipais, todas elas encerradas em redor da vila que está no centro, em redor de Monchique. Recuperamos a imagem que mostramos também há pouco, poucos minutos depois de ter sido revelada. Amarelo torrado, a área ardida, a imagem mais recente da área ardida, ela concentra já toda a área que desapareceu desde o dia em que o incêndio começou. Começou a dia 3, no dia 5 Portugal pediu ajuda ao Mecanismo Europeu de Emergência para construir precisamente estes mapas de satélite. Aí está a imagem mais recente, junta já, e sobretudo a sul, os limites de área ardida. A imagem mais recente foi colocada online há muito pouco tempo, por volta das 9h45. A imagem mais recente a dar ideia da dimensão deste fogo. Como vimos há instantes, o fumo já é até visível em Montecordo, perto da fronteira com Espanha. São imagens que quase poderíamos caracterizar como apocalípticas. O Algarve, em agosto, quase todo com céu vermelho, provocado por incêndios e por muito fumo. Vamos aproveitar a deixa dada ali pelo Bruno na última imagem, que de facto é impressionante, a imagem da área que já ardeu desde sexta-feira na Serra de Monchique, para aproveitar para questionar o Emílio Vidigal se, enfim, depois do que se passou em 2003, depois do que se está a passar, organizar de maneira diferente a floresta. Obrigado pela pergunta. Obviamente que é mais uma oportunidade. Eu não vou substituir ao Sr. Presidente da República, porque é o que ele vai dizer. Temos que agarrar esta oportunidade. Quando for a Monchique, a primeira frase que ele vai dizer é essa, de certeza absoluta. Isso é uma palavra motivadora. Temos que apanhar esta oportunidade. E claro que todos a subscrevemos. Esta foi uma oportunidade que, mais uma vez, todos, aqueles que concordam mais, concordam menos, aqueles que têm opiniões divergentes, temos que agarrar. O que aconteceu o ano passado, naquela tragédia, o que aconteceu e está a acontecer neste ano com esta tragédia, tem que motivar a sociedade civil para coisas novas, para regras novas e para uma vivência com a floresta e com o mundo rural totalmente diferente. Temos que agarrar esta oportunidade. Eu queria aproveitar, e como o programa está no fim, para que ficasse bem claro que da parte da Aspaflabal e da minha parte pessoal, não há animosidade nenhuma com o Sr. Secretário de Estado das Florestas. Pelo contrário, há uma relação muito boa, que discordamos de muitas coisas, mas que aquilo que nos une, aquilo em que concordamos é muito mais importante do que aquilo que discordamos. E cometeria aqui uma grande injustiça, estando hoje aqui em direto a falar para a comunidade, para o país inteiro, eu cometeria aqui uma grande injustiça se não tivesse que agradecer, como dirigente associativo, as coisas que este Secretário de Estado tem feito pela floresta. E quero recordar uma que muita gente se esquece. Eu fui interveniente ativo, também contribuí com o meu grão de areia, mas o pai do IVA a 6% na floresta é o Sr. Secretário de Estado das Florestas, Engenheiro Miguel Freitas. Foi com a ajuda das associações florestais que se conseguiu a aprovação na Assembleia da República que o IVA na floresta passasse de 23% para 6%. Foi uma conquista muito grande, feita com ele em sintonia com as associações. Por conseguinte, volto ao que disse há bocadinho. Governar, ter medidas florestais contra ou sem o contributo dos produtores florestais, dos proprietários e das associações não é o caminho correto. Para terminar, muito rapidamente, Emílio. Para terminar,
quero que fique bem esclarecido que este fatidiver com o Sr. Engenheiro Miguel Freitas está testado da questão de ser um plano, é uma candidatura, e infelizmente ele foi mal assessorado e foi mal informado. Mas está ultrapassado, para mim está completamente ultrapassado. O que interessa é aquilo que temos que fazer no futuro, é os esforços que temos que unir, é ouvir os autarcas que passaram por um mau presságio o ano passado e juntar estas duas experiências no sentido de construirmos uma floresta melhor e uma floresta mais bem gerida. Agora, para terminar notas finais. Não, eu partilho daquilo que foi dito, da oportunidade que infelizmente foi agora colocada em cima da mesa e que apareceu com estes incêndios. E dizer que espero que Monchique tenha de alguma forma um bocadinho mais de sorte do que Nação tem tido, por ser o conselho do país que mais área ardida teve. Ainda não tivemos a oportunidade de receber nenhum membro do governo passado todo este tempo. As intenções estão focadas somente nos incêndios de Pedrógão e nos incêndios de outubro. Tem sido esta a agenda tão bem mediática, também a agenda do Sr. Presidente da República. É, portanto, importante que todos possamos ser ouvidos e que o Conselho de Monchique e o Conselho de Nação, conselhos que infelizmente têm tanta área ardida, e que as experiências que nós temos negativas também possam ser úteis para a construção de um futuro na floresta em Portugal mais profícuo. E dizer-vos o seguinte: se em Nação foi relativamente fácil fazer 6 GIFs, 6 zonas de intervenção florestal, foi porque as pessoas estão de tal maneira saturadas desta recorrência de incêndio, porque de facto já não acreditam, já não têm esperança e entendem que é aquela única forma realmente de conseguir um futuro para a nossa floresta. Vítor, passas um minuto. Eu queria fazer de minhas as palavras aqui do nosso colega em relação ao seu Secretário de Estado. Queria também dizer em relação ao seu Ministro, porque acho que realmente a equipa do Ministério da Agricultura e o Secretário de Estado das Florestas estão a fazer um bom trabalho. Isto não é reflexo de mau trabalho ou de bom trabalho que possam estar a fazer, isto é passado. Quero dizer também que, do parte das indústrias de madeira e imobiliária, estamos totalmente disponíveis para cooperar, para trabalhar com o Governo naquilo que da nossa parte for possível aportar. Sendo que quero deixar muito claro, e designadamente também esta nota que fez à TVI, para que a comunicação social tenha algum cuidado e coloque as mãos na consciência antes de fazer um tipo de reportagem como aquela que foi feita, porque lesou imenso o nosso setor, e eu estou aqui a dar um ar de que estou um bocadinho ferido na asa, porque a ser verdade eu castigaria, a não ser verdade é muito grave aquilo que nos foi feito. Vítor Poças, Emília Vidigal, Vasco Estrela, meus senhores, muito obrigado por terem estado connosco nesta edição da noite, que está agora a chegar ao fim. Fomos acompanhando o que se passa naturalmente em Monchique e quisemos também falar sobre temas que já falámos muitas vezes no ano passado, há 2 anos, há 3, voltamos a falar este ano. O problema continua. A floresta portuguesa continua a ser destruída por incêndios. Daqui a pouco no Jornal da Meia-Noite um ponto de situação sobre o avanço do incêndio esta noite em Monchique. Eu recordo que já esta noite foi evacuada a povoação de Valfuzeiros. Todas as informações sobre esse ponto de situação já a seguir no Jornal da Meia-Noite com a Ana Patrícia Carvalho. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.